Olá, nesse vídeo eu vou retomar com vocês a nossa discussão sobre equilíbrio geral. No último vídeo que eu fiz sobre equilíbrio geral, eu dizia que no próximo vídeo eu ia tratar dos problemas dos dois teoremas do bem-estar social, mas eu resolvi deixar isso mais para frente, depois que a gente falar de produção. O que eu vou fazer nesse vídeo e no próximo vídeo é retomar o modelo de troca, mas porém agora no caso mais geral, tá? No caso em que o número de consumidores é um número N qualquer e o número de bens é um número M qualquer, tá? Nesse vídeo eu vou fazer isso, no próximo vídeo, entre outras coisas, eu vou considerar, tá, as condições de equilíbrio de mercado nesse modelo mais geral. Mas eu acho que cabe aqui a gente perder um pouquinho mais de tempo falando das condições de eficiência. Essa aula vai ser mais técnica, mais matemática. Se você não assistiu os vídeos anteriores, especialmente o primeiro vídeo sobre equilíbrio geral, eu recomendo que você assista, tá? Senão esse vídeo aqui vai ficar muito difícil, né? Só notação matemática aqui, então vocês vão ter dificuldade em entender do que eu estou falando. A intuição toda está no primeiro vídeo que a gente falou sobre o modelo de troca em equilíbrio geral. Feito isso, vamos começar. Na construção do nosso modelo de troca, né, mas no caso geral, tá, eu vou usar a seguinte notação, tá? N será o número de consumidores, cada consumidor vai ser denotado por um número, né, por um índice inteiro, então eu tenho consumidor 1, consumidor 2 e assim por diante. M vai ser o número de bens, também cada bem denotado por um número, vou ter o bem 1, bem 2, bem 3 e assim por diante, tá? E X e J vai representar a quantidade que o consumidor I consome do bem J. Tá? W e J vai ser a dotação inicial que o consumidor I possui do bem J. Então, sempre o primeiro subscrito representa o consumidor, o segundo subscrito o bem. Tá? WJ é um escalar WJ, tá? Eu vou continuar com aquela nossa convenção de que o vetor eu vou destacar com a letra laranja, tá? Então o escalar WJ é a soma das dotações iniciais do bem J, tá? Então é o somatório das dotações iniciais do bem I para o bem J. Eu vou supor que ele representa o total existente do bem J na economia, ou seja, não tem nenhuma quantidade do bem J sem dono, né? Toda economia começa com alguma dotação inicial. Isso vai ser importante quando a gente falar no modelo de equilíbrio. Para as condições de eficiência, a gente vai usar simplesmente esse WJ, é o total que existe do bem J nessa economia. PJ será o preço do bem J quando a gente estiver falando em questões de equilíbrio, né? A nossa discussão sobre eficiência dispensa essa variável. XI, tá? Notem que aqui o XI está sendo, XI aqui, né? Ele está sendo destacado em cor de laranja, significa que é um vetor, tá? Então isso aqui é o vetor de xi1, xi2 até xin. Isso aqui é o vetor de consumo do consumidor I, tá? Então vou colocar aqui, né? Melhor a gente anotar, vetor de consumo do consumidor I. E WI, tá, é o vetor das dotações iniciais do consumidor I, né? Então é a dotação inicial do consumidor I do bem 1, a dotação inicial do consumidor I do bem 2 e assim por diante, tá? Então esse aqui é o vetor de dotação inicial do consumidor I. E nós vamos assumir, né, algumas hipóteses, tá? A primeira delas é que o conjunto de consumo ele vai ser, tá, o conjunto de todos os vetores do espaço Rm não negativos. Isso vai valer para todos os consumidores. Isso significa simplesmente que qualquer bem pode ser consumido em qualquer quantidade real, portanto todos os bens são perfeitamente divisíveis, tá? E qualquer bem pode ser consumido em qualquer quantidade real não negativa, então não há consumo negativo de nenhum dos bens, tá?
A segunda hipótese, né, que eu vou assumir que não há externalidades, tá? Eu vou deixar explícita essa hipótese, então, embora muitas vezes na apresentação dos modelos ela não aparece explicitamente, isso significa que as preferências de cada consumidor dependem exclusivamente do que esse consumidor consome. Ele não tem as suas preferências abaladas por quanto os outros consumidores consomem, né? Desde que o consumo de um consumidor não seja afetado, tá? A alteração no consumo de outros consumidores não afeta as preferências desse consumidor. Tá? Eu estou chamando isso aqui de uma hipótese de ausência de externalidades e ela é fundamental para os resultados que a gente vai chegar em termos de análise de bem-estar, especialmente para os chamados, para a gente chegar aos primeiros e segundo teoremas do bem-estar social. A terceira hipótese que eu vou adotar, tá, é uma hipótese técnica, que é a hipótese de preferências contínuas. Tá? Ela vai ser necessária para a gente garantir que haja, tá, que haja uma solução eficiente, né, para o nosso problema de alocação no modelo de trocas. Tá? E a hipótese de preferências contínuas, ela implica que as preferências de cada consumidor podem ser representadas por uma função contínua, tá? Que eu vou representar pela letra U, assim, U minúsculo, né, subscrito I para cada consumidor tem a sua função de utilidade, tá? Essa função de utilidade vai ser contínua e como as preferências, como eu estou supondo ausência de externalidades, ela tem um único argumento, que é o vetor de consumo desse consumidor. O vetor de consumo dos outros consumidores não afeta, né, as preferências desse consumidor, tá? A terceira hipótese, a última hipótese, perdão, a quarta hipótese que eu vou adotar, tá? É a hipótese de monotonicidade fraca. Tá? Essa hipótese aqui não é a rigor necessária, mas vai simplificar aqui quando a gente estiver caracterizando a alocação eficiente, as alocações de equilíbrio, a gente vai poder evitar olhar para soluções fora da linha de restrição orçamentária, fora de situações extremas. Né? A hipótese de monotonicidade fraca simplesmente diz, tá, que se eu tiver dois vetores de consumo, né, um xi chapéu e um xi til, tá, sendo que xi chapéu é maior do que xi til, lembrem-se que na nossa anotação isso daqui indica que todos os componentes do vetor x e chapéu são maiores do que os respectivos componentes no vetor x e til. Okay? Então, se esses dois vetores representam cestas de consumo, na cesta de consumo x chapéu, né, x e chapéu, o consumidor I está consumindo mais de todos os bens comparativamente à cesta de consumo x e til. Se isso acontecer, a nossa hipótese de monotonicidade fraca vai implicar que a utilidade de x e chapéu é maior do que a utilidade de x e til. Então, o consumidor ele seguramente vai ficar melhor se aumentar o consumo de todos os bens. Né? Essa hipótese simplesmente implica dizer que não há males nessa economia e pelo menos um dos bens é bens. Né? Não existe nenhum bem que consumido em maior quantidade piore a situação do nosso consumidor, tá? E pelo menos um dos bens, né, que o nosso consumidor está consumindo, se eu aumentar a quantidade, ele vai ficar mais feliz. Uma outra forma de pensar essa hipótese, a gente pode pensar como uma hipótese de livre descarte. Né? Se o meu consumidor está saciado do uso de um bem e eu dou mais desse bem, tá? Isso aí não vai atrapalhar o meu consumidor. Ele pode descartar essa quantidade adicional que ele recebeu desse bem, sem consumir necessariamente, mas sem custo algum. Né? Então, nesse caso aqui, o meu consumidor nunca vai ficar pior quando eu dou mais de um bem, tá? E se eu dou mais de todos os bens, ele vai ficar melhor. Tá? É uma hipótese de não saciedade, relativamente restritiva, e que eu estou usando aqui só para a gente não precisar detalhar muito todos os casos nos quais a gente incorreria se eu tivesse uma hipótese de não saciedade fraca, ou se eu não assumisse nenhuma hipótese de não saciedade. Então, usando a notação que a gente acabou de definir e assumindo as hipóteses que a gente acabou de fazer, vamos investigar, né, o que caracteriza, né, uma alocação eficiente nessa economia. Né? Então, como a gente já sabe, né, uma alocação eficiente é uma alocação na qual a utilidade de cada um dos consumidores da economia não pode ser aumentada sem que se reduza a utilidade de algum outro consumidor, dadas as restrições impostas pelas dotações iniciais. Né?
Significa que se eu tiver uma alocação eficiente, digamos x1 estrela, x2 estrela, até xn estrela, em que x1 estrela é o vetor de consumo do consumidor 1, x2 estrela é vetor de consumo do consumidor 2 e assim por diante, essa alocação eficiente ela resolve um problema de maximizar a utilidade do consumidor 1, né, atendendo às restrições de consumo não de consumo dentro de que a soma dos consumos de cada um dos bens seja menor ou igual à dotação inicial desses bens, né, de cada um desses respectivos bens, de que os consumos não sejam negativos e de que as utilidades de todos os outros consumidores, à exceção do consumidor 1, né, sejam maiores ou iguais, tá, a um patamar de utilidade pré-estabelecido, no caso a utilidade que elas atingem efetivamente nessa cesta x1, nessa alocação x1 estrela, x2 estrela até xn estrela. Ou seja, né, na alocação eficiente, a utilidade de cada um dos consumidores, de todos os consumidores, né, em geral, e em particular a utilidade do consumidor 1, ela é máxima dadas as utilidades dos outros consumidores e dadas as restrições de que o consumo de nenhum dos bens pode ser negativo e de que o consumo total de cada um dos bens não pode exceder as dotações iniciais desse bem na economia. Tá? Então eu posso dizer, na solução eficiente, esse problema que eu acabei de descrever aqui, ele é resolvido, né? E ele vai ser resolvido para, de fato, não apenas para o consumidor 1, né? Eu poderia ter colocado esse problema como um problema de maximizar a utilidade do consumidor 2, dada as restrições de que a soma dos consumos não pode ser superior às dotações iniciais, de que os consumos não podem ser negativos e que as utilidades de todos os consumidores que não o do consumidor 2 não podem exceder, né, a um patamar de utilidade pré-estabelecido. Né? Mas em particular isso é verdadeiro para o consumidor 1. E nós vamos tentar responder aqui a duas perguntas. Tá? A primeira delas se existe uma solução para esse problema, né? Se esse problema tem um conjunto de solução não vazio. E a segunda pergunta, né, é se existir essa solução, que características eu posso atribuir a essa solução. Tá? E para responder a segunda pergunta, eu vou supor que as funções de utilidade são diferenciáveis. Para responder a primeira pergunta, né, ou seja, se existe uma solução, né, para o nosso problema de alocação eficiente, vamos vamos construir o conjunto que atende às nossas três restrições, né, aos nossos três conjuntos de restrições, para ser mais específico, tá? Mas vamos construir ele em parte, tá? Primeiro eu vou construir um conjunto que a gente pode chamar de conjunto A1, tá? Já que a gente estava usando, né, nas nossas aulas sobre notação matemática, a letra A, para representar o conjunto que representa nossas restrições, tá? Então, o conjunto de restrição 1, conjunto que atende às duas primeiras restrições, né? Ou seja, de que as quantidades, os vetores de consumo devem ser tais que o consumo, a soma dos consumos de cada um dos bens não exceda a dotação inicial desse bem na economia e que os consumos sejam todos positivos, né? Então a gente pode definir esse conjunto como sendo, né, o conjunto, tá, dos vetores de consumo, né, x1, x2 até xn, que atendem, tá, a essas restrições, né, x1, x2 até xn, e sejam tais que, né, primeiro, tá, a somatória de todos esses vetores de consumo, tá? Então vou colocar aqui I igual a 1 N dos nossos xis, né? Seja menor ou igual a um vetor W, tá? Esse vetor W aqui eu vou dizer que é o vetor cujos componentes são W1, a dotação inicial total do bem 1,
W2, a dotação inicial total do bem 2, né, até Wn, a dotação total inicial do bem n. Né? Então, na verdade, dizer que a somatória dos vetores de consumo xi, né, é menor ou igual a W significa dizer, né, que a somatória do consumo de cada um dos bens, dos consumos de cada um dos bens por todos os consumidores é menor ou igual à dotação inicial desses consumidores. Tá? É simplesmente eu estou reproduzindo essa primeira restrição aqui. Né? E a outra restrição é que, né, os nossos xi sejam todos eles, né, não negativos. Né? Então que x1, x2 até xn sejam todos eles, né, maiores ou iguais a o vetor com todos os componentes nulos. Né? Então, o que eu posso dizer, né? Tá, então, nesse conjunto aqui, né, em que tá? Então, nesse conjunto, W é o vetor de dotações iniciais, né, e o vetor 0, vocês sabem, né, é o vetor com todos os componentes iguais a 0. O vetor de dotações iniciais, eu marquei errado aqui, né? O último componente do vetor de dotações iniciais é o enésimo componente, né? Componente de ordem n. M, né? Não n como eu tinha marcado aqui. Só corrigindo isso, tá? Bem, o que eu posso dizer desse conjunto aqui? Né? A primeira coisa que eu posso dizer é que A é um conjunto fechado, né? De fato, ele é definido, né, como um sinal de desigualdade de funções contínuas, que são funções o quê? São funções constantes. Né? Aqui eu estou dizendo a soma do xi é menor ou igual a W. Né? Então, uma constante aqui. Né? Que todos os componentes são maiores ou iguais a zero. É uma constante também. Né? Então, esse conjunto é fechado em relação a que conjunto? Né? Ao conjunto, né, do vetor real que descreve todos os vetores de consumo. Né? Então eu vou ter m elementos aqui, eu vou ter m elementos aqui e assim por diante até m elementos aqui. Então esse conjunto é fechado em relação a R n vezes n. Tá? É o que é o número de variáveis que eu vou ter que escolher. Né? Eu vou ter que escolher quanto, tá, o consumidor 1 vai consumir do bem 1, quanto ele vai consumir do bem 2 e assim por diante, até o bem n, e vou ter que escolher isso para todos os consumidores. Né? Então, o nosso universo, o nosso vetor de escolha final, a nossa alocação final, né, ela vai ser descrita por quanto cada consumidor vai consumir de cada bem. Como eu tenho n consumidores e m bens, né, eu vou ter n vezes m variáveis a serem escolhidas. E o nosso conjunto A1 é fechado em relação, né, a esse nosso espaço de escolha. Né, ok? Ele é fechado e também claramente aqui A1, né, de fato na própria definição do conjunto A1, né, A1 é limitado. Né? Por que ele é limitado? Né? Eu tenho um limite inferior, que é o limite no qual eu não dou nada para nenhum dos consumidores, né? Todos os xis aqui, né, os vetores de consumo de cada um dos consumidores seria igual a zero, tá certo? E eu tenho um limite superior, né? De fato, é um limite superior que não pode ser atendido, mas eu tenho certeza que eu não consigo dar para todos os consumidores mais do que as dotações iniciais existentes na economia. Né? Então, se eu desse para. Eu posso dizer que todas as alocações factíveis que
é o que esse conjunto A1 está descrevendo aqui, né? Esse é o conjunto de alocações factíveis, talvez seja interessante anotar aqui, né? Conjunto de alocações factíveis. Então, todas as alocações factíveis, né? Em todas as alocações factíveis, certamente o vetor de consumo de cada consumidor vai ser maior ou igual ao vetor nulo e vai ser menor ou igual ao vetor de dotações iniciais total da economia. Então a gente pode dizer que eu tenho aqui um limite superior e inferior. Esse conjunto aqui é fechado e limitado. E além disso, né, desde que o nosso vetor de dotações iniciais seja um vetor maior ou igual a zero, ou seja, que as dotações iniciais sejam não negativas todas elas, né, o nosso conjunto A1 ele é não vazio, porque se as minhas dotações iniciais são todas maiores ou iguais a zero, eu posso escolher, né, x1 igual a um vetor nulo, x2 o vetor nulo, até xn igual ao vetor n, que eu vou estar atendendo, né, a definição do conjunto A1. Então eu posso dizer que A1 é um conjunto não vazio. Ele tem pelo menos um elemento, né? Usualmente ele vai ter infinitos elementos, né? Então ele é não vazio desde que o nosso vetor de dotações iniciais seja maior ou igual ao vetor nulo. Agora vamos definir um segundo conjunto, um conjunto A2, tá? Que é o conjunto que atende, né, às restrições, a última restrição que a gente havia colocado aqui, né, de que as utilidades de cada um dos consumidores sejam maiores ou iguais, de cada um dos consumidores a partir do consumidor 2, sejam maior ou iguais, né, a um nível de utilidade pré-estabelecido. Eu quero maximizar a utilidade do consumidor 1, dada a utilidade dos outros consumidores. E esse conjunto a gente pode definir novamente como o conjunto dos vetores de dotações, de consumo dos consumidores, x1, x2, até x1, x2 não, né? x2, começa com x2 nesse caso aqui. Tá? Ah, não, eu vou colocar x1 e x2, vocês já vão ver por quê, tá? x1, x2, x2 até xn, que sejam tais que aconteça o seguinte, deixa eu só preencher aqui a vírgula, os três pontinhos, vírgula, que sejam tais que, né, a utilidade do consumidor 2 calculada em x2 seja maior ou igual ao nível de utilidade U barra 2, a utilidade do consumidor 3 calculada em x3 seja maior ou igual ao nível de utilidade U barra 3, e assim por diante, até a utilidade do consumidor N, calculada no vetor de consumo xn, né, seja maior ou igual a U barra N. Só preencher aqui os vetores. Então aqui é x2, aqui é x3 e aqui é xn, né? Esse conjunto pode ser reescrito como a intersecção de uma série de conjuntos, tá? Intersecção, tá? De I igual a 2 até N, tá? Dos conjuntos dos pontos x1, deixa eu colocar mais espesso aqui, x1, x2 até xn,
que sejam tais que, né, o I de xi seja maior ou igual a U barra I. Notem, né, que por que eu fiz isso, né? De fato, eu podia, por que eu defini, né, o conjunto A2 como essa intersectória, né, com essa intersecção de diversos conjuntos. Faltou o sinal de igual aqui. Por que eu fiz isso? Porque esse conjunto, cada um desses conjuntos que eu estou colocando aqui, né, ele vai ser um conjunto fechado. Por quê? Porque ele é um subconjunto do nosso conjunto fechado, que é o conjunto X, o conjunto de o nosso conjunto R é um subconjunto do nosso conjunto fechado Rn, né? É Rn vezes n, tá certo? E ele é definido por uma desigualdade, por uma condição de desigualdade que é definida a partir de uma função contínua. O que a gente viu? Conjuntos assim são conjuntos fechados, né? Então esse conjunto aqui é um conjunto fechado. Quando eu tenho um conjunto de pontos, né, que atendem a uma condição de que o valor de uma função contínua é maior ou igual a um determinado valor pré-estabelecido, esse conjunto vai ser um conjunto fechado, que a gente viu na nossa revisão matemática, né? E o que acontece? O A2 é uma intersecção de todos esses conjuntos. Uma intersecção de conjuntos fechados é um conjunto fechado, portanto a gente pode dizer que o A2 é um conjunto fechado. O A2 vai ser sempre um conjunto não vazio, dadas as hipóteses que a gente fez de preferências monotônicas, fracamente monotônicas, né? Então a gente já pode colocar que A2 é não vazio, tá? Então agora vamos ver qual que é o conjunto dos pontos que atende todas as nossas restrições, né? Bom, então tem que ser as combinações x1, x2 até xn que estejam no conjunto A1, que atende as duas primeiras restrições, e que estejam também no conjunto A2, né? Isso quer dizer que o nosso conjunto o conjunto de vetores, as alocações, né, que atendem, né, a todas as restrições são as seguintes, né? Trocando aqui a cor da letra. Então, as alocações. Que atendem as restrições do nosso problema, né? São elementos do seguinte, são os elementos, né, do seguinte conjunto. O conjunto, vamos usar a letra A, como a gente estava usando, né, para o conjunto das nossas restrições, A igual à intersecção entre A1 e A2. Bom, essa intersecção ela pode ser vazia, porque pode ser, por exemplo, que eu esteja demandando um nível de utilidade tão elevado, né, para os consumidores 2 até N, que eu não consigo, mesmo que eu não dê nada para o consumidor 1, eu não consiga obter esse nível de utilidade para esses consumidores, dadas as nossas restrições de dotação inicial, né? Mas ela pode ser não vazia, né? O que eu posso dizer desse conjunto A é o seguinte: ele é um conjunto, ele é a intersecção de dois conjuntos fechados, então A é fechado. Sendo que um desses conjuntos fechados é limitado, né? A intersecção de um conjunto limitado com qualquer conjunto é limitado, tá? Então A é um conjunto fechado e limitado.
em relação a que espaço? Em relação a nosso espaço de escolha, que é R n vezes n, né? Bom, então o nosso problema? Então, qual que é o nosso problema? Como a gente tinha colocado o nosso problema? A gente queria maximizar a utilidade do consumidor 1, dadas as restrições que agora a gente viu são atendidas pelos elementos do conjunto A, né? Que é um conjunto fechado e limitado, né? Então a gente pode concluir o que, né? Revisando nossa parte matemática, tá? Se eu tenho um problema de maximizar uma função contínua, né, sobre uma restrição que é expressa por um conjunto fechado, limitado e não vazio, esse problema tem pelo menos uma solução, né? Então, portanto, se há caso, né, caso o nosso conjunto A seja não vazio, ou seja, caso seja factível atender às requisições de utilidade para o consumidor 2, 3 e assim por diante, né? O problema de maximização do consumidor 1, ele tem solução, né? Então, caso A seja factível, nosso problema tem solução. Tá? Isso significa o seguinte, olha, se eu der um vetor de requisitos de utilidade para cada um dos consumidores, com exceção de um, digamos o consumidor 1, né? Então eu digo, ó, eu quero que o consumidor 2 tenha esse nível de utilidade, o 3 tenha esse nível de utilidade, assim por diante, tá? Dadas as nossas hipóteses, eu consigo achar como que eu tenho que arranjar, tá, as dotações iniciais dessa economia, de modo a garantir esse nível de utilidade que eu quero dar para cada um dos consumidores a partir do consumidor 2, tá? Maximizando a utilidade do consumidor 1. Né? E isso é verdadeiro também se eu quiser fazer o mesmo exercício com o consumidor 2. Né? Eu predetermino quais que são as utilidades que eu quero dar para o consumidor 1, para o consumidor 3, para o consumidor 4 e assim por diante. Se essas utilidades forem factíveis, tá? Eu consigo achar, tá, qual que é a alocação que maximiza a utilidade do consumidor 2 e assim por diante. E, portanto, o que eu posso dizer é que o conjunto de alocações eficientes ele vai ser um conjunto não vazio, desde que, né, claro, né, o nosso conjunto A1, o conjunto das alocações factíveis, seja não vazio. Tá? Então, assim, desde que. E sob que condições, né, o conjunto das nossas alocações factíveis era não vazio, desde que as restrições, né, ou as dotações iniciais fossem todas não negativas, né? Portanto, desde que, tá, o vetor de dotações iniciais da economia seja maior ou igual a zero, tá? Existe o conjunto de alocações, existe ao menos uma alocação eficiente. E como a gente viu já no nosso caso gráfico, né, o problema é que usualmente existem infinitas alocações eficientes. Né? O problema, digamos assim, um problema para um fazedor de política. Né? Bom, a gente pode pensar, ele quer escolher, ele quer induzir a economia a ter uma alocação eficiente. Mas qual a alocação eficiente? Bom, isso é um problema que a gente vai discutir mais para frente. Então a gente garantiu a existência da alocação eficiente com as nossas hipóteses, né? Por quê? Porque se eu colocar uma meta factível de utilidade para n-1 consumidores, né, eu consigo maximizar a utilidade do enésimo consumidor. Isso vale para qualquer consumidor, né, e para qualquer alocação factível de utilidade para os outros consumidores. Tá? Então eu tenho, na verdade, uma ou mais soluções, né, usualmente infinitos pontos, infinitas alocações
da nossa economia em que a utilidade de cada consumidor é máxima, dadas as restrições das dotações iniciais e das utilidades dos outros consumidores. A questão que a gente vai se colocar agora, né, é como que eu posso caracterizar essa alocação eficiente, que propriedades eu posso atribuir a essa alocação eficiente. Bem, para caracterizar essa alocação eficiente, eu vou assumir a hipótese de que as funções de utilidade são todas diferenciáveis, né? Nesse caso, a gente pode tentar, a gente sabe uma propriedade da alocação eficiente, que é a propriedade, né, derivada dos métodos de Cantor e Lagrange, né? Então vamos montar o Lagrange, né, do problema da nossa alocação, que a nossa alocação eficiente resolve. Vocês estão lembrados, né? A nossa alocação eficiente resolve o problema de maximizar a utilidade de um dos consumidores. Aqui nós arbitrariamente escolhemos o primeiro como sendo o primeiro consumidor, podia ser qualquer um outro, dadas as restrições de consumo não negativo por parte de qualquer consumidor, de que a soma dos consumos de cada bem não pode exceder a dotação inicial desse bem, e de que os outros consumidores, no nosso caso os consumidores 2, 3 e assim por diante, eles têm que atingir um nível de utilidade mínimo pré-determinado. Então, o lagrangiano desse problema, né, já vamos montar passo a passo, tá? Primeiro, ele contém a nossa função de utilidade, né, a função de utilidade que a gente quer maximizar, a função de utilidade do consumidor 1, tá certo? Agora vamos colocar a restrição que nenhum consumidor pode consumir quantidade negativa de nenhum bem, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou colocando aqui como uma somatória dupla, né? Olhem aqui o termo dentro dessa somatória, tá? Isso daqui, esse K aqui, na verdade, eu estava tentando fazer a letra grega kappa, né? Mas como a grafia é praticamente idêntica de um K, fica meio difícil de distinguir, mas eu vou chamar de kappa porque isso daqui é um multiplicador de Lagrange, né? A gente costuma anotar os multiplicadores de Lagrange por letras gregas, tá? Então na verdade eu tenho n vezes m capas, né? Um capa para cada consumidor e cada bem que esse consumidor consome, né? Então capa i j é um multiplicador de Lagrange associado à quantidade que o consumidor i consome do bem j, tá? Eu devia ter colocado uma vírgula aqui entre os... Depois eu ajusto, eu devia ter colocado uma vírgula entre o i e o ij, o i e o j aqui, né? Depois eu ajusto isso, daqui a pouquinho eu ajusto, tá? Então, que esse kij vezes xij, na verdade é um multiplicador de Lagrange menos kij, que está multiplicando a restrição de que menos xij é menor ou igual a zero, né? Menos com menos dá mais, por isso que está somando mais aqui. E esses dois somatórios é só para dizer que isso daqui, eu tenho uma equação dessas, né? Eu tenho uma expressão dessas sendo somada aqui para cada consumidor i e para cada bem j associado a cada consumidor i, né? Ok? Bom, a próxima restrição é de que a soma dos consumos de cada um dos bens, né, não pode exceder a dotação total desse bem na economia, tá? Então, colocando aqui em termos de multiplicador de Lagrange, tá? A gente vai ter essa expressão aqui, tá? A somatória de j igual a 1 até m, m é um número de bens, né? De um lambda j, então eu vou ter um lambda j associado a cada um dos bens, tá? Que multiplica o quê? A soma das quantidades consumidas do bem J por todos os consumidores, I variando de 1 até N, então isso aqui é o consumo total do bem J, menos WJ, isso daqui tem que ser sempre menor ou igual a zero, né? O consumo total é sempre menor ou igual à dotação do bem, né? Eu estou multiplicando isso daqui por lambda J, eu vou ter, né, então aqui um multiplicador de Lagrange multiplicando a nossa restrição em termos de desigualdade expressa em uma expressão menor ou igual a zero, né? Estou somando para todos os j, dizendo que eu tenho lambda 1, lambda 2 até lambda m, cada um multiplicando a sua respectiva expressão. E o último termo que falta colocar aqui, né, a restrição que a gente inclui, que eu quero maximizar a utilidade do consumidor 1, sem, né, prejudicar a utilidade dos outros consumidores, ou seja, sem impedir que os outros consumidores atinjam, né, níveis de utilidade médias, U2 barra, U3 barra e assim por diante. Níveis de utilidade, eu falei médias, não, níveis de utilidade máximas, né, mínimas, né, requeridas, U2 barra, U3 barra e assim por diante até o N barra.
Então eu vou colocar aqui mais uma somatória de multiplicadores de Lagrange, esses multiplicadores associados a um requisito de utilidade mínima para os outros consumidores, tá? Ele vai ser um multiplicador μ, tá certo? Aqui a utilidade, o I variando de 2, né? Até N, não de 1 até N, como eu havia colocado. Vamos ajustar a vírgula que estava faltando ajustar aqui, né? Então, eu tenho um multiplicador de Lagrange para cada consumidor, ele vai multiplicar a diferença entre o nível de utilidade requerido para esse consumidor, o I barra, menos a utilidade que ele tem que obter na nossa solução. Essa diferença aqui tem que ser sempre menor ou igual a zero. A utilidade que ele vai obter tem que ser sempre maior ou igual à utilidade básica, né? Então eu tenho menos μi multiplicando isso daqui, eu tenho esses mi's, né, para o consumidor 1 até o consumidor n, e aqui está o nosso lagrangiano. É um lagrangiano bem grande, né? Se a gente fosse escrever ele extensivamente, né, eu teria, né, nesse primeiro termo aqui n vezes n expressões, mais n expressões, mais n expressões. Ele seria um lagrangiano bem extenso, mas conceitualmente ele é relativamente simples. Tá? Deixa eu só anotar então aqui embaixo, né, que os termos k e j, então nesse lagrangiano, né, eu vou dizer que nele, né, no qual kappa e j, né, lambda j e μi são multiplicadores de Lagrange. Pois bem, então quais são as condições de primeira ordem, né, desse nosso problema, tá? As condições de primeira ordem, bom, elas vão repetir, né, as nossas restrições. Então nós temos as condições triviais de primeira ordem, né, x e j maior ou igual a zero, a somatória de x e j, x e j maior ou igual a zero, a somatória, né, de i igual a 1 até n de x e j menos wj tem que ser menor ou igual a zero. Para cada um dos consumidores, o I barra menos o I de XI tem que ser menor ou igual a zero, isso para cada um dos consumidores de I igual a 2 até N. Né? Então essas restrições são triviais, eu não vou repetir aqui porque a gente não vai resolver explicitamente o problema. Vamos colocar aqui, né, as condições de primeira ordem não triviais. As condições de primeira ordem não triviais são que as derivadas parciais do nosso lagrangiano em relação a cada uma das derivadas das variáveis de controle tem que ser igual a zero, né? Quem são as nossas variáveis de controle? Bom, são x11, x12 e assim por diante até x1m, x21, x22 e assim por diante até x2m e assim por diante. Ou seja, de uma maneira geral, tá? Elas são as variáveis, né, x e j, né? E o que eu quero é que a derivada, a condição, né? Então a condição não trivial de primeira ordem é a seguinte. Eu vou ter, tá, a derivada parcial do nosso lagrangiano em relação a x e j, tá? Para todos os i's variando de 1 até n, né? E para todos os j's variando de 1 até n, essa derivada parcial tem que ser igual a zero, né? E quem essa derivada parcial é? Então vamos derivar o nosso lagrangiano em relação a x e j, tá bom? Se for, né, o bem 1, tá? Então vamos fazer em duas etapas aqui. Isso daqui é verdadeiro para todos, né, os i's e os j's, né? Mas como o consumidor 1 aqui ele está sendo tratado diferencialmente, simplesmente porque não tem um multiplicador de Lagrange na frente dele, né? Eu podia colocar aqui, na verdade, um μ1 na frente dele e dizer que esse μ1 é igual a 1, tá? Ficaria, a minha equação não seria alterada, né? Mas enfim, como ele não aparece com esse multiplicador de Lagrange aqui na frente, vamos colocar aqui, né, a derivada, tá?
do Lagrangiano em relação a x1j, para j variando de 1 até m é igual a zero, né? Isso significa que, tá? A utilidade marginal, ou seja, a derivada da utilidade do nosso consumidor 1, né, em relação a x1j. Isso aqui calculado onde, né? Bom, na nossa solução eficiente, né? Na nossa solução ótima, que é que a gente estava anotando, né? A solução ótima com um x asterisco, né? Então, calculado em x1 asterisco, no vetor de consumo x1 asterisco, né? Essa derivada, né? É a derivada do primeiro componente aqui, né? Bom, o x1 aparece aqui também, aparece nesse termo aqui, né? Então aqui eu vou ter mais, tá? O que vai acontecer? Eu estou derivando em relação a x1j, né? Então eu vou ter aqui um k1j que multiplica x1j, então vai aparecer um k, kappa 1j, tá? Menos, aqui também aparece, né? Tá certo? Menos, o xj aparece somando, então é menos lambda j. E o último termo do nosso Lagrangiano, bom, ele tem as utilidades a partir do consumidor 2, né? E como as utilidades a partir do consumidor 2 não dependem de quanto o consumidor 1 está consumindo do bem 1, tá? Essa derivada do último termo nesse caso seria igual a zero. Então, no caso do consumidor 1, a condição é que isso aqui seja igual a zero, né? No caso do consumidor, tá? I em geral, tá? Tá, e o que a gente sabe, né? Que na nossa condição ótima, a gente pode chamar esse kappa, o kappa, né, da solução do nosso problema, do nosso Lagrangiano, vamos colocar um asterisco, que isso daqui é calculado na nossa solução, tá? E o que a gente sabe também, né? A gente sabe que kappa 1j é maior ou igual a zero se x1j, se a quantidade ótima do bem 1 consumida do bem j consumida pelo consumidor 1 for positiva, K1J tem que ser igual a zero. E nós sabemos também que lambda J é maior ou igual a zero e se lambda J, ou perdão, se o lambda J está multiplicando, né, a restrição de que o consumo, né, tem que ser do consumo do bem J, né, total por parte de todos os consumidores, não pode superar a dotação inicial do bem J. Se eu tiver condição de igualdade, tá, o lambda J vai ser maior, vai ser maior ou igual a zero, tá? Se eu tiver restrição, agora se eu tiver essa restrição atendida com desigualdade, ou seja, com lambda J, com os consumidores consumindo menos do que tem disponível do bem J, né? Nesse caso aqui, eu vou ter o lambda J igual a zero, né? Portanto, se a somatória de I igual a 1 até N de x e j os x ótimos, né, for menor do que WJ, tá? Tá? Então eu vou ter o lambda J igual a zero, ok?
ou seja, se eu conseguir uma alocação eficiente na qual os consumidores não consomem a totalidade disponível do bem J, o lambda J vai ter que ser igual a zero, tá? Bom, eu fiz isso aqui para o consumidor 1, tá? Mas a gente pode generalizar agora para todos os consumidores, né? Então, se eu derivar o nosso lagrangiano em relação, tá, a um x e j, tá? Igual a zero, o que eu vou ter, né? É a seguinte condição. Bom, vamos primeiro supor, né, que o i seja maior do que 1, né? I seja igual a 2, 3 e assim por diante, né? Então o que vai acontecer é o seguinte, mas deixa eu colocar as coisas na ordem que apareceram aqui na primeira expressão, né? Então vamos pegar, então se eu derivo, tá, o nosso lagrangiano em relação, tá, a um x2j, por exemplo, né, um x e j com i maior do que 2, eu sei que esse x e j aparece aqui, né, na condição de consumo não negativo, aparece aqui na condição de que a soma dos consumos não pode exceder a dotação inicial, e aparece finalmente aqui na condição de que o nível de utilidade atingido tem que ser maior ou igual ao nível de utilidade meta. Eu vou começar aqui derivando dessa última condição, tá? Então, quando eu derivo essa última condição em relação a x e j, o que vai acontecer? Eu tenho menos μi, que multiplica menos o i, fica μi, que multiplica o i, que derivado em relação a x e j, eu tenho a derivada parcial de ui em relação a x e j, né? Então, eu vou ter aqui μi que multiplica a derivada parcial de ui, calculada, né, em x estrela, em relação a x e j, x e estrela. Agora eu vou continuar na sequência, tá? Então, de novo, né, o x e j aparece aqui, multiplicado por k e j, mais, tanto quanto eu derivo em relação a x e j, eu fico com k estrela e j. E ele vai aparecer aqui também na restrição, né, de que a soma dos consumos não pode exceder a dotação inicial do bem J, então vai aparecer aqui, né, com um menos lambda J. Tá? E se repetem as mesmas condições, né? K e J tem que ser maior do que zero. Maior ou igual a zero. E se x e j, ótimo, né, for maior do que zero, k e j tem que ser igual a zero. E, além disso, lambda J é maior ou igual a zero. E, finalmente, se a somatória de i igual a 1 até n de x e j for menor do que WJ, lambda J tem que ser igual a zero. E essa última condição aqui, de fato, ela pode ser válida, né, para
essa última condição aqui, né, ela pode ser válida para I, tá? Igual para qualquer I, começando em 1 até N, e para qualquer começando em 1, qualquer J, né, começando em 1 até N. Se eu assumir, né, se eu criar, né, uma variável μ1, tá, que não está aqui explicitamente no nosso lagrangiano, né, mas eu crio uma variável μ1, que é a constante μ1, que é igual a 1. Né? Então, no caso do consumidor 1, tá, essa expressão aqui é válida, só que esse μ aqui fica igual a 1. Tá? Então, a gente fica com uma expressão bem geral aqui. Né? Então, vamos analisar um pouquinho esse resultado e ver o que a gente pode derivar dele. E para fazer essa análise, vamos considerar, tá, dois casos paradigmáticos, digamos assim, né? Um com uma variação, tá? Três casos em última instância, né? Eu vou usar a seguinte notação, tá? Eu vou supor que eu tenho um consumidor que vai ser notado com a letra I e um consumidor que vai ser notado com a letra G, tá? Mas são dois consumidores distintos. Eu tenho um bem que eu vou denotar com a letra J e outro bem com a letra H, que são dois bens distintos, tá? Então vamos supor o primeiro caso, tá, em que na nossa solução eficiente eu tenha, tá, o consumo, tá, dos dois bens por parte dos dois consumidores são todos positivos, né? Então eu vou ter aqui x i j x i h x g j e xgh, todos eles maiores do que zero. Tá? Deixa eu colocar um C aqui na frente desse A, que acho que fica mais claro, né? Então, no nosso caso A, se isso aqui acontecer, então, quando a gente olha a nossa condição de primeira ordem, né, eu tenho que o multiplicador μ I, né, vezes a utilidade marginal do bem J, né, para o consumidor I, mais um KJ menos lambda J é igual a zero. Mas esse KJ aqui, ele só vai ser diferente de zero, tá, se eu tiver, tá, o x e j igual a zero. Estou dizendo que são todos iguais a zero, então esse k e j aqui desaparece e eu fico então com as seguintes condições de primeira ordem. Né? Eu vou ter μi, que multiplica a derivada ui em relação a x e j, menos lambda j igual a zero, eu passo lambda j para o outro lado, igual a lambda j. Né? A mesma coisa vai valer para o consumidor, para o consumidor G. Né? Então eu vou ter, aqui é o mi I. Né? Eu vou ter mi G, que multiplica a derivada da utilidade do consumidor G em relação a x g j, tem que ser igual a lambda j. Esse lambda j aqui é o lambda j ótimo, né? Tá ok? E a mesma coisa vai valer, né, considerando ao invés do bem do bem j, o bem h. Né? Então eu vou repetir aqui as mesmas expressões.
Mi, que multiplica a utilidade marginal do consumidor I do bem H, que vai ser o lambda H, né? E mi G, que multiplica a utilidade marginal do consumidor G do bem H está aqui igual a lambda H. Bom, aqui a gente tem que considerar duas situações, né? A primeira, tá? Deixa eu considerar duas situações, tá? Caso, aliás, três situações, né? A gente pode considerar, tá? Suponha agora, vamos pegar agora o total consumido por todos os consumidores de I igual a 1 até N, né? Dos X, I, J. Se isso aqui for, tá, menor, na solução ótima, né? Se isso daqui for menor do que a nossa dotação inicial do bem J, tá? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que das nossas condições de primeira ordem, o lambda J tem que ser igual a zero. E nesse caso, eu vou dizer que as utilidades marginais do bem J para o consumidor I e para o consumidor G tem que ser iguais a zero, né? Okay? Para atender a essa condição aqui, tá? Eu vou assumir que as variáveis μ vão ser sempre positivas, né? Ou seja, os nossos consumidores eles têm preferências fracamente monotônicas, não saciáveis, então eu sempre vou ter que atingir eu sempre consigo, eu vou atender, né, a condição de eficiência no limite, dando o máximo, fazendo com que as utilidades de cada consumidor atinjam suas utilidades meta, né, ok? Então eu vou assumir sempre que as variáveis μ são positivas, tá? Então nesse caso aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter que as derivadas parciais da função ui em relação a x e j, né? Isso daqui calculado, né? Isso aqui é bom expressar, né? Calculado no ponto ótimo, vai ser igual, né? Vão ser iguais, tá? Tanto para o consumidor I quanto para o consumidor G. Que vai ser igual a zero. Então, só tem um jeito, né, de na alocação eficiente eu não distribuir tudo que existe na economia de um bem, tá, entre todos os consumidores. É quando esses consumidores eles estão consumindo tanto desse bem que eles estão saciados em relação a esse bem, tá? Esse bem, por vezes, numa situação como essa, é chamado de um bem livre, né, tá? E é uma situação que usualmente a gente ignora, né? Mas que teoricamente é possível, né? E reflete, né, algumas situações reais, né? Por exemplo, nas economias reais, a gente pode falar o oxigênio atmosférico é um bem, né? De fato é um bem essencialíssimo, né? Sem ele a gente não vive. Tá? Mas ele existe em abundância suficiente na atmosfera para que as pessoas possam consumir a quantidade que querem do oxigênio e ainda sobra oxigênio, né? Então ele é um bem livre, e o que acontece, nós consumimos o oxigênio à saciedade. Na margem, a utilidade marginal do oxigênio para cada um de nós é zero, né? Pelo menos a utilidade marginal do oxigênio atmosférico, ela é zero, né? E o que não significa que ele seja um dos bens, né, mais úteis, né,
entre os que a gente consome, porque é um bem essencial para a nossa sobrevivência, tá? Então isso aqui eu posso ter uma situação como essa, né? Quer dizer, na alocação ótima, eu dou uma determinada quantidade para cada consumidor de um bem para cada consumidor da economia, não exauro o que existe desse bem e ainda assim não tenho como melhorar nenhum consumidor nessa economia, simplesmente porque esse bem todos os consumidores já estão saciados no consumo desse bem, tá? É, mas enfim, isso daqui é claro, é um caso que não é o caso sobre o qual a gente se interessa mais, porque o caso mais interessante para a gente é o caso em que há escassez, né? Isso daqui é um caso em que um bem existe em abundância tão grande que eu não preciso me preocupar com ele, né? A rigor, eu poderia deixar esse bem, né, de fora do nosso problema de otimização, né? Então, a rigor, eu posso reproduzir todo o meu modelo deixando esse bem é, J de fora, né? Tá ok? Que eu não perderia muito, né? Eu não perderia nada de relevante, né, no nosso problema de alocação eficiente dessa economia. Tá? Bom, eu posso dizer que eu vou colocar aqui simplesmente idem, né? A mesma coisa acontece, né, com o idem para o bem, idem para o bem H. Mesma coisa, né? Então, se o consumo total da economia do bem H na alocação ótima for menor do que a dotação total desse bem, tá? Então, se eu estou na alocação ótima, isso daqui só pode ser porque todos os consumidores estão saciados desse bem, a utilidade marginal desse bem para qualquer consumidor é igual a zero, em particular ela vai ser igual a zero para os nossos consumidores I e G. Vamos chamar esse caso aqui de caso A1, né? Porque já que a gente está tratando do caso A, né? Todos os bens estão sendo consumidos em quantidade positiva, né? Os dois bens, J e H, estão sendo consumidos em quantidade positiva. Esse daqui seria o nosso caso A1. E vamos pensar agora um segundo caso, tá? Para o qual a gente tem algo relevante a falar, que seria o caso, tá? O caso A2, no qual continua valendo, né? É um subcaso do caso A, tá? Os dois consumidores estão consumindo quantidades positivas do bem J e do bem H, né? Mas vamos assumir agora, né, que tá, na economia como um todo, essas quantidades estão sendo consumidas até o limite, né, das dotações iniciais, né? Então a somatória de igual a 1 até n de x e j estrela, assuma que seja igual agora a WJ e a somatória de I igual a 1 até N de X e H é igual a WH. Então, nesse caso aqui, os multiplicadores, né, lambda J e lambda I são maiores ou iguais a zero. Tá? Eles vão ser iguais a zero se eu tiver aquela aquela coincidência muito grande, né, de que todos os consumidores atingiram o ponto de a saciedade no consumo desse bem exatamente, né, quando eu exauri, tá, toda a dotação inicial, né? Então eu dei o exemplo do ar atmosférico, né, do oxigênio atmosférico. Poderia ser o caso, né, que está todo mundo saciado de oxigênio atmosférico, mas se alguém quisesse consumir mais oxigênio atmosférico já não teria mais, né? Felizmente não é esse o caso, né? Então eu posso ter essa coincidência, tá? Mas se eu cair nessa coincidência, de fato tudo se passa como no caso anterior, né? As utilidades marginais vão ter que ser iguais a zero, tá? Então vamos assumir que lambda I e lambda J, lambda J e lambda, não I aqui, né? Lambda H, tá?
são maiores do que zero, tá? Lambda J, lambda H, maiores do que zero, tá? E vamos voltar, né, às condições de primeira ordem que a gente já tem, que a gente tem no caso, né, em que o consumo dos bens J e H são positivos para os dois consumidores, essas condições que a gente descreveu aqui, tá? Deixa eu só dar um número para elas, vou chamar essa primeira condição aqui de condição 1. Condição 1 aqui. Essa condição, embaixo dela, vou chamar essa aqui de condição 2. Aqui a condição 3. E aqui a condição 4. Né? Então, o que eu posso fazer é dividir, tá? 1 por 2. Se eu dividir 1 por 2, o que eu vou ter? Eu vou poder dividir, por quê? Porque os nossos lambdas agora são diferentes de zero, né? Eu estou assumindo que eles são positivos, tá? E, portanto, se o lado direito é positivo, o lado esquerdo também tem que ser positivo, porque é uma igualdade, eu posso fazer a divisão, né? Não estou fazendo uma divisão por zero. Então, o que eu vou ter? O mi em cima e embaixo desaparece, eu vou ficar simplesmente com a derivada da utilidade. Eu vou deixar explícito aqui que a gente está calculando isso no ponto ótimo, tá? Em relação a x e j. Isso está no numerador, né? Dividido no denominador, eu vou ter a derivada da utilidade em relação a x e h. Nos dois casos, né, essas derivadas estão sendo calculadas na nossa escolha ótima. Seria o nosso xi estrela. Essa derivada que eu fiz a razão entre os termos do lado direito, né, do lado esquerdo, vou fazer igual a razão entre os termos do lado direito, né, igual a lambda j dividido por lambda h. O termo mi desaparece, né, porque ele tem o mi e mi em cima e embaixo, tá? De modo análogo, se eu dividir a expressão 3 pela expressão 4, eu posso já dividir, porque a gente já assumiu, né, que elas são não nulas, né? Então, se eu dividir a expressão 3 pela expressão 4, eu vou chegar a algo similar, né? A derivada da função u g em relação a xgj a derivada de UG em relação a xgj dividido pela derivada de UG em relação a xgh tem que ser igual, né, a lambda j sobre lambda h. Aqui é xvj,
xg estrela, perdão, né? G asterisco, G asterisco. Bom, mas vocês podem ver, né, que essas duas expressões, o lado direito é igual, né? Então os lados esquerdos devem se igualar, tá? Bom, a gente sabe que esse tema aqui em cima é a utilidade marginal do bem J para o consumidor I, o que está aqui embaixo é a utilidade marginal do bem H para o consumidor I, né? E aqui a mesma coisa para o consumidor J, o que significa que eu combinando essas expressões eu vou chegar ao resultado que é a utilidade marginal para o consumidor I do bem J, vou usar essa notação, tá certo? Sobre a utilidade marginal para o consumidor I do bem H é igual, agora segunda expressão, a utilidade marginal para o consumidor G do bem J dividido pela utilidade marginal do consumidor G do bem H. Né? Ou seja, né, eu estou aqui com uma condição de taxas marginais de substituição. Né? A taxa marginal de substituição para o consumidor I, né, entre os bens J e H é igual à taxa marginal de substituição para o consumidor G entre os bens J e H. Então nós chegamos a uma condição, né, que é a condição que a gente havia chegado na nossa análise gráfica, que permitia que a gente analisasse o caso de apenas dois bens. Né? Se eu tenho, né, uma alocação eficiente com muitos bens, né, uma alocação eficiente em um modelo de troca com múltiplos bens, tá? Nessa alocação eficiente, se eu tenho dois consumidores que consomem quantidades positivas de dois bens, tá? No caso em que esses bens ainda não são bens livres, né? que eles são desejados, que eles podem ser consumidos em maior quantidade por alguns consumidores, nesse caso aqui, tá? Eu tenho que ter igualdade entre as taxas marginais de substituição desses dois bens entre os dois consumidores. Tá? Então isso daqui é só uma generalização do resultado que a gente obteve quando estava trabalhando com dois bens e dois consumidores. Né? Eu acabei de mostrar que agora isso vale para N bens e N consumidores. Agora considere um outro caso em que o consumidor I consome uma quantidade zero do bem J, tá? Uma quantidade positiva do bem H, e o consumidor G consome quantidades positivas do bem J e do bem H. Tá? Então o único bem aqui que está sendo consumido em quantidade zero é o bem J, que é consumido em quantidade zero apenas pelo consumidor I. Tá? O consumidor G consome os dois bens em quantidades positivas e o consumidor I consome o bem H em quantidades positivas. Tá? Vamos assumir também que os dois bens não são bens livres, né? Na verdade, na alocação eficiente, eles são consumidos pelo total dos consumidores até o limite dado pela dotação inicial dos dois bens, J e H, tá? E que, além disso, né, nesse ponto aqui, os consumidores não estão saciados, ou seja, vamos assumir também que lambda J e lambda H sejam maior do que zero. Né? E também eu podia assumir também que o mi J, os multiplicadores, né, mi também são maiores do que zero, que é o que a gente já está assumindo implicitamente. Né? Bom, nesse caso aqui, quando a gente vai visitar a nossa condição de primeira ordem, o que vai acontecer é que, no caso do bem J para o consumidor I, eu vou ter que levar em consideração agora, tá, aquela variável K. Né? Lembre-se que a condição de primeira ordem era essa aqui, ó, mi vezes a utilidade marginal do bem J, mais K e J menos lambda J igual a zero. No caso anterior, esse K e J a gente estava assumindo que era igual a zero, por quê? Porque o X e J era maior do que zero. Nesse caso, né, e apenas nesse primeiro caso, né, o X e J vai ser igual a zero. Esse K e J aqui pode ser qualquer valor maior ou igual a zero. Ele não necessariamente vai ser igual a zero, né? Então, quando eu vou reproduzir, tá, essas quatro condições que a gente pôs aqui, na primeira condição,
a gente vai ter que levar em consideração, tá, aquele KJ. Então a nossa primeira condição, ela vai ficar com essa cara aqui, tá? MI, que multiplica a utilidade marginal do bem J para o consumidor I, mais KJ igual a lambda J estrela, né? A segunda condição não, né? A segunda condição não vai aparecer o K, porque a segunda condição diz respeito à relação entre a utilidade diz respeito ao derivado do nosso lagrangiano em relação a x e h, né? Como o bem H é consumido em quantidade positiva, o K e H vai ser positivo, e a nossa condição de primeira ordem passa a ser simplesmente que, né, o Mi associado ao consumidor I vezes a utilidade marginal do bem H para o consumidor I é igual a lambda H, tá? E para o consumidor G, tá, que está consumindo quantidades positivas dos dois bens, essa constante kappa, esse multiplicador de Lagrange kappa vai ser igual a zero nos dois casos, de tal maneira, né, que as condições de primeira ordem passam a ser, né, o multiplicador Mi de Lagrange associado ao consumidor G vezes a utilidade marginal do bem J para o consumidor G é igual a lambda J, que nós estamos assumindo que vai ser maior do que zero, né? E por fim, né, a última condição, o multiplicador de Lagrange Mi associado ao consumidor G vezes a utilidade marginal do bem H para o consumidor G igual a um lambda H, tá? Então agora, quando eu divido a condição 1 pela condição 2, tá, eu vou chegar em uma coisa um pouquinho diferente do que a gente chegou da outra vez, né? Eu vou ter, tá? Eu vou ter esse carinha aqui dividindo esses dois termos que são termos somados à esquerda, né? Então eu vou ter a utilidade marginal do bem do, do bem J para o consumidor I dividido pela utilidade marginal do bem H para o consumidor I, mais esse termo aqui, tá? Que é um termo que ele é positivo, né? Por quê? Porque KJ é positivo, é maior ou igual a zero. Esse termo é maior ou igual a zero, né? KJ é maior ou igual a zero, tá? MI é maior do que zero. Nós estamos assumindo isso sempre, né? Portanto, e a utilidade marginal do bem H, ela vai ser maior ou igual a zero pela condição 2, né? Então, o que vai acontecer é que esse termo aqui é maior ou igual a zero, tá? Isso quer dizer que a minha taxa marginal de substituição, mais uma constante positiva, é igual à razão entre lambda J e lambda H, tá? Para o consumidor G, né, eu vou ficar só com a taxa marginal de substituição, porque quando eu divido para o consumidor G, quando eu divido, né, a expressão 3 pela expressão 4, eu fico com um resultado que nos é conhecido, né? A razão entre as utilidades marginais, tá, é igual à razão entre os multiplicadores de Lagrange. Tá? Então aqui eu vou ter a taxa marginal de substituição igual à razão entre os multiplicadores de Lagrange. Né? Então aqui eu tenho, então o que eu tenho? Do lado esquerdo eu tenho para o consumidor I a taxa marginal de substituição somada a uma constante não negativa é igual à razão entre os multiplicadores de Lagrange. E para o consumidor G, eu tenho que a taxa marginal de substituição é igual à razão entre os multiplicadores de Lagrange. Portanto, eu posso concluir que a taxa marginal de substituição para o consumidor I é menor ou igual à taxa marginal de substituição para o consumidor G. Tá? E esse é o resultado, né, que a gente havia chegado no caso de dois consumidores e dois bens, para aquela chamada solução de Canto. Né? Aqui essa solução não é exatamente uma solução é uma solução de Canto, mas uma solução de Canto específica, né? Eu estou assumindo que eu tenho, tá, dois consumidores, tá, que consomem, sendo que um consome uma quantidade nula de um dos bens e uma quantidade positiva do outro bem, né? E o outro consumidor que consome quantidades positivas dos dois bens, né? A taxa marginal de substituição para os dois consumidores expressas, né, em termos da utilidade marginal do primeiro bem pela utilidade marginal do segundo bem, tá? Ela vai ser menor ou igual à do consumidor, do primeiro consumidor, comparativamente à do segundo consumidor. Né? No nosso caso, a taxa marginal de substituição do consumidor I vai ser menor ou igual à taxa marginal de substituição do nosso consumidor G. Esse G aqui está parecendo um Q, né? Deixa eu só deixar um G mais G, tá? E é isso, né? Então, com isso a gente encerra esse vídeo, né, sobre as propriedades, né, da alocação eficiente no modelo de troca, no caso geral. N consumidores e N bens.